Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma história infantil. Dentro das histórias infantis, a gente pode tirar muitas lições interessantes, que não são só para crianças. E uma delas, né, que eu vou citar agora, o nome do livro é O Pote Vazio. É uma história que eu gosto muito e que eu acho que tem uma moral da história muito interessante, dá para fazer várias reflexões a respeito. E essa história, ela fala de um reino muito distante, em que todos os moradores gostavam muito de cultivar plantas. Todos tinham jardins muito bonitos, inclusive o imperador, ele amava cultivar suas plantas. E tinha um menininho que se chamava Ping, e ele era um dos melhores cultivando flores e plantas em geral. Tinha uma mãozinha ótima para planta. E aí um dia, o imperador, ele percebeu que ele precisava de um sucessor. Ele não tinha filhos. E aí ele pensou, como é que eu vou achar o próximo imperador? Aí ele decidiu fazer um concurso. Aí ele chamou todo mundo e explicou que ia ter um concurso para que quem cultivasse a flor mais bonita seria o próximo imperador. Então ele distribuiu sementes para todo mundo e deu o prazo de 1 ano. Dali 1 ano, todo mundo ia ter que voltar lá no palácio do imperador e mostrar a flor que tinha cultivado. E o tempo foi passando, o Ping, que era muito bom com plantas, se dedicou, buscou as melhores coisas para poder ali fazer a plantinha crescer, o melhor solo, o melhor adubo, água, sol, o melhor lugar para colocar a plantinha, mas nada da semente germinar. E aí ele trocou de novo, usou outras coisas e nada. E assim os meses foram passando e ele foi ficando muito triste, porque como assim? Mas eu sempre me dei bem com isso, eu sou muito bom lidando com planta. Olha minhas outras plantas, elas estão tão bem. Por que essa não tá dando certo? Eu sei que ele continuou e se esforçou ao longo desse 1 ano, mas nada feito. A plantinha dele não brotou, não saiu nada do vasinho dele. E aí ele olhou para aquele vaso, sem nada, o pote vazio, e ele falou, e agora? Amanhã eu vou ter que ir lá, levar pro imperador, e o que eu faço? Ele pegou o pote dele no dia seguinte, que estava vazio, e levou para o palácio para mostrar pro imperador. E quando ele chegou lá, a surpresa que ele teve, todo mundo tava com as flores mais lindas, uma mais linda que a outra. E ele olhou aquilo e ele sentiu uma vergonha, uma tristeza, mas ele continuou lá na fila, esperando o momento dele ter com o imperador. E aí as pessoas iam passando com seus vasos belíssimos de plantas, de flores, e o imperador só olhando, e as pessoas passando, até que chegou a vez do Ping. Quando o Ping chegou lá, ele tava com muita vergonha, mas ele mostrou o pote dele vazio, e o imperador abriu um belíssimo sorriso e disse, eu encontrei o meu sucessor. E o Ping, sem entender nada, eu falei assim, mas com essas flores belíssimas, como assim? Meu pote não tem nada aqui dentro. Por que o senhor vai me escolher? E aí o imperador falou assim, porque todas as sementes que eu entreguei eram sementes queimadas. Nenhuma delas era para ter brotado flor nenhuma. Então todas as pessoas mentiram. E ele queria que o próximo imperador fosse alguém honesto. E foi pela honestidade que o Ping se tornou imperador. E aí essa história é muito linda, muito legal, de um lugar muito distante, de um conto de fadas. E aí eu tento trazer para minha realidade, assim. Aí o que seria esse imperador para mim? O imperador, para mim, ele representa a nossa verdade interna. O nosso imperador interno, aquilo que a gente tem dentro da gente e que nos guia, e que muitas vezes a gente não ouve. Algumas pessoas podem chamar de intuição ou dê o nome que quiser. E aí eu penso quanto que a gente tenta enganar essa partezinha nossa. Enganar a nós mesmos, né? Quando a gente pega uma semente queimada e você vê que ela não tá brotando, e você simplesmente substitui, coloca outra no lugar porque você vai enganar o imperador interno. Só que ele não pode ser enganado porque ele sabe a verdade. Ele é a verdade. Sabe essa parte nossa que tem a verdade? Então isso me fez refletir muito.
E o quanto a gente só vai alcançar esse imperador interno, a gente só vai alcançar ser o nosso próprio imperador interno quando a gente for honesto com a gente mesmo. Apesar da vergonha, apesar da culpa, apesar do medo. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, é muito bonito e legal de se falar. Mas eu acredito que a recompensa, ela é a melhor possível. E nada de material, nada desse mundo externo pode trazer tanta satisfação quanto essa recompensa que eu acredito que a gente possa alcançar sendo verdadeiro com a gente mesmo. Porque no mundo, nesse mundo real que a gente vive, as pessoas se beneficiam muito de ser desonestas. A desonestidade, na verdade, ela reina. A gente é até estimulado a ser desonesta, a mentir, a trapacear. Às vezes a gente tem que fazer essas coisas até para sobreviver. Não julgo, tá? Mas é isso que eu tô falando é do seu mundo interior. É dessa parte nossa que a gente às vezes não consegue acessar. Porque a gente tá sendo desonesto com a gente mesmo. A gente só acessa essa parte através da honestidade. Honestidade com o seu próprio ser. E para você ser honesto, você tem que pisar na lama, na sua própria lama, na sua própria vergonha. Ter coragem de enxergar o que não tem de bom dentro de você, ter coragem de olhar para si mesmo, as suas trapaças, as suas mentiras. Eu acho que é uma tarefa de uma vida inteira, sinceramente, acessar esse imperador interno e tomar posse de si, e tomar posse do seu reino. E aí eu tô aqui querendo compartilhar com vocês essa vontade que eu tenho. Eu acredito que a partir do momento que a gente acessa essa parte, é quando a gente sente esse algo que é vazio, que a gente fica tentando preencher com coisas e que nunca vai ser preenchido, e que nunca tá bom, e que nunca tá feliz o suficiente. A gente só alcança uma parte dessa felicidade sendo honesto com a gente mesmo. Não nos deixando levar pelos outros, porque nesse caso o Ping, simplesmente, ele poderia ter sido desonesto também, por vergonha. A vergonha é uma coisa muito difícil de lidar. E aí como que ele iria diante de todo mundo com aquele pote vazio? Por vergonha, ele poderia ter colocado ali uma semente que não era, para poder, diante dos outros, não passar vergonha. Os outros não pensaram nisso. Quando foram levar os seus potes, só pensaram na vergonha que eles iam passar. Eles não queriam passar vergonha, queriam ser os espertos, queriam enganar o imperador, e foram. E no fim das contas não receberam nada, só receberam o título de mentirosos, que na verdade passaram vergonha depois disso, não é mesmo? Então, que lição que você tiraria assim dessa história? De que forma você pensa que você poderia acessar o seu imperador interno, sabe? Quem tá sendo o seu imperador? Quem que tá dominando as suas ações, as suas vontades? Será que é você mesmo? Será que é essa parte sua, inteligente, amorosa e verdadeira que tá te guiando? Ou são outras coisas? A gente é influenciado o tempo todo por tudo, por todos. Pela internet, pelas pessoas ao nosso redor. E a gente ouve muita coisa que faz a gente pensar que vale muito mais a pena, em muitas situações, a desonestidade. Mas como é que você lida com isso dentro de você, sendo desonesto? Como é que você lida com essas mentiras? Como é a sensação de estar o tempo todo mentindo, de estar o tempo todo fingindo ser o que você não é? Ou tentando ter vantagem em cima dos outros? Como é essa sensação? Ela te leva para um lugar bom dentro de si? Ela te traz uma alegria, um contentamento real? Eu acredito que não. É bem passageiro, é efêmero. Acho que gera dopamina, então a sensação deve ser boa de alguma forma. Mas jamais, com a mentira, você vai acessar a sua verdade interna. Através da mentira, não. Então, eu tô aqui para incentivar a quem estiver me ouvindo a cultivar as verdades internas, a sua verdade, só você vai saber, só você vai conseguir acessar. Como disse o Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E eu acredito nisso, mas também acredito que a gente mente muito pra gente. A gente mente pra gente, a gente mente pros outros, a gente usa a mentira como defesa,
como forma de sobreviver nesse mundo louco, né? Não tô julgando, todo mundo mente de alguma forma. Mas para se acessar, para alcançar o real autoconhecimento, a gente tem que se despir da mentira. A gente tem que levar o nosso pote, mesmo que ele esteja vazio. E enfrentar a vergonha, enfrentar a opinião alheia, e enfrentar os nossos próprios monstros. Mas eu acredito que a recompensa ela é boa, eu acredito que a recompensa vale a pena, sabe? Então é isso, essa foi uma reflexãozinha aqui sobre um livro infantil com uma história muito, muito legal. E aí, se você quiser deixar nos comentários o que você acha, como você interpretaria essa história? Que lição você tiraria disso? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Curte o vídeo, compartilha, caso você ache que alguém possa se interessar pelo assunto. E continue aqui comigo para ver mais reflexões como essa, tá bom? Muito obrigada, vejo vocês.